qual fonte você tem buscado ajuda? E quem tem sido o seu verdadeiro auxílio? A dopamina de hoje é para fazer você refletir e pensar no quanto você realmente crê em Jesus. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, minhas conquistadoras, preparadas para o nosso devocional de hoje, a nossa dopamina do dia. Você que já chegou, já sabe, comenta aqui, já compartilha com todo mundo essa dopamina para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje. E não se esqueça de comentar também o OPA, ouvir, pensar e agir. Este é o nosso lema, é a maneira como eu ensino vocês a ouvirem e participarem aqui das dopaminas, porque eu não quero só telespectadoras, só aquelas que ficam ouvindo a palavra como se fosse mais uma. Não, eu quero que você escute, que você pense no que você está ouvindo e você coloque em prática a palavra do Senhor, porque é isso que gera transformação, ouvir, pensar e agir. Agora, só ouvir, só escutar, não vai mudar nada na sua vida. Então, realmente, tire esse tempo, são poucos minutos, mas é para você realmente aprofundar neste tempo com o Senhor. Então, faça isso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para não perder a nossa programação. Tem muita coisa boa acontecendo por aqui. Inclusive, se vocês também não fazem parte da Escola da Sabedoria, é o nosso grupo lá no WhatsApp, onde a gente libera conteúdos exclusivos, materiais também com resumo das nossas dopaminas. Tem muita coisa boa acontecendo por lá e você não pode ficar de fora. E lá dentro nós também vamos focar oportunidades especiais e únicas e exclusivas de workshops, palestras comigo e até minha própria mentoria Seja uma Conquistadora de maneira especial para quem está lá no grupo. Então, se você está buscando de fato ser uma pessoa sábia, posicionada em todas as áreas, vencer tudo que hoje te bloqueia, tudo que hoje te limita a conquistar aquilo que está no seu coração e que Deus colocou na sua vida, você não pode ficar de fora da Escola da Sabedoria. Combinado? Então entra lá, o link está na descrição aqui do vídeo. Agora vamos mergulhar na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que hoje Deus ele tem algo para falar ao seu coração e algo muito direcionado e específico. Vocês viram que no início eu fiz duas perguntas para você. Falei de fonte e falei de auxílio. Hoje, muitas vezes, nós passamos por circunstâncias e desafios que, sem perceber, a gente já sai tendo ações naturais e até mesmo nada pensadas, mas de maneira automática diante dessas circunstâncias. Vamos pensar numa seguinte coisa. Eu vou até trazer um exemplo que aconteceu recentemente aqui em casa que vai ilustrar bem isso para vocês. Como vocês sabem, que me acompanham também nas redes sociais, sabem que recentemente a Lilinha ela passou mal, teve uma situação estranha. E aí, quando ela começou a passar mal, a primeira coisa que a gente recorreu, né? A primeira coisa que a gente foi atrás foi pegar o celular, foi lá e pesquisar e colocar um pouco das características e pedir ajuda para entender o que estava acontecendo. Você já fez isso? Alguma situação aconteceu na sua vida, alguma coisa quebrou na sua casa, alguma coisa começou a dar ruim, ou alguma coisa está acontecendo, aí você não sabe como lidar com aquela situação, você vai lá e pesquisa, põe na internet, põe no Google, põe no YouTube, faz alguma coisa acontecer para você poder entender um pouco do que está acontecendo? Você já fez isso? Bom, acho que todo mundo já fez, né? Foi exatamente isso que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. E na hora que a gente pesquisa, é óbvio, né? Vem vários diagnósticos que nada animadores, nada alegres, então a gente já fica mais desesperado ainda. E aí, quando a gente viu o diagnóstico, falando que podia ser uma AVC, uma parada, enfim, várias coisas que poderiam estar acontecendo, ali já bateu uma ansiedade no nosso coração, porque a gente tinha que socorrer a Lila e, né, ver o que ia acontecer. E aí, no meio de tudo aquilo, né, isso era uma madrugada, era 4 e pouco da manhã, no meio de tudo isso, veio um estalo. Você já orou? E na hora, conquistadoras, eu confesso que a gente tem até aquele meio que um preconceito, né? A gente tem aquele preconceito de, mas eu vou orar, né? Para minha cachorrinha? Olha só o preconceito que a gente tem. Quando a gente faz isso, né? A gente não pensa, mas de maneira sem pensar, a gente tem aqueles preconceitos dentro de nós. E na hora eu falei assim, não, eu preciso orar por ela. E eu peguei e orei pela Lila. E eu falei, Senhor, o Senhor criou os animais, o Senhor fez todas as coisas. Pai, entra em provisão agora, eu não sei o que está acontecendo com a Lila, mas Senhor, cura a minha cachorra, não deixa ela, né, passar por nada. E comecei a orar, e comecei a declarar. E a Lila, ela estava literalmente paralisada. Era um negócio assim muito estranho, um mal súbito mesmo que ela teve ali. E ela ficou paralisada. E depois da oração, gente,
ela começou a se movimentar. Ela não estava se movimentando, ela não estava andando, não estava fazendo nada, e estava com a cabeça baixa. Terminei a oração, a Lila começou a se movimentar. E aí na hora eu comecei a chorar e agradecer a Deus. E eu falei, meu Deus, obrigada. Obrigada, né, por estar tratando, cuidando da minha cachorrinha, né? E aí a gente foi, se arrumou para levar ela no veterinário. Mas na hora o Espírito Santo me falou, por que você me buscou por último? Por que a primeira coisa que você foi buscar foi tentar descobrir por si mesma qual era o problema? Por que a primeira coisa que você foi buscar foi um Google, foi uma internet para pesquisar? E não foi a sua oração para mim. Cara, ali foi um tapa na minha cara, conquistador. E talvez está sendo um tapa agora na sua cara também. Por quê? Quantas coisas você enfrenta que a primeira coisa que você faz é buscar qualquer outra fonte, qualquer outro lugar, menos o próprio Senhor. E aí a gente diz crer em Jesus, a gente diz que Ele é servo, a gente diz que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa base. Mas Ele é sempre aquele que a gente busca depois que a gente já fez tudo o que a gente queria fazer. A gente às vezes até esquece de envolvê-lo nas coisas mais ordinárias do nosso dia. Como eu falei, a gente esquece de orar pelos nossos animais, entregando eles ao Senhor também. A gente esquece de orar pelos nossos bens, pelos nossos equipamentos, pela nossa casa, nossa mobília, entregando ao Senhor. Porque isso daí, o que isso tem a ver com Jesus, né? Mas a verdade é que quando nós entendemos que Ele é o nosso tudo, então tudo é dele, tudo pertence a Ele e tudo tem que ser entregue a Ele. E eu trouxe esse exemplo bobo, mas que é real, que aconteceu, porque quando a gente chegou no veterinário, fizeram todos os exames e não deu nada, conquistadora, nada. A Lila estava perfeita, voltou bem, não precisou tomar remédio, só tomou uma injeçãozinha para recuperar, né, às vezes da fadiga, mas nada. E aí na hora o Espírito Santo me fez entender que existem coisas que nós achamos que vamos resolver do nosso jeito, da nossa forma, mas que nós esquecemos que quem resolve, quem cuida, quem trata de todas as coisas é Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Deus a quem nós devemos acessar, nós devemos buscar antes de qualquer coisa. Às vezes a gente tem um diagnóstico médico, a gente ao invés de buscar na presença do Senhor, a gente já vai pesquisar para entender o que é aquele diagnóstico. E já começamos a ver e tentar buscar soluções com as nossas mãos, sem antes a gente consagrar ao Senhor, a entregar ao Senhor em oração. Às vezes estamos passando por um problema em casa, com a família, com o marido, enfim, e aí a gente vai já acessar um, acessar outro, pede conselho para um, pede conselho para outro, no desespero, mas nunca vai na palavra do Senhor e entender o que a palavra do Senhor diz, qual é a palavra que Ele tem para nós. Quantas coisas nós passamos e nós deixamos Jesus de lado e nós só buscamos Ele lá na frente depois que já tentamos tudo do nosso jeito. E aí nós dizemos que cremos em Jesus. Nós dizemos, não, o Senhor é tudo, eu confio, eu creio. E nós queremos ainda saber, Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Olha que interessante que está escrito lá em João capítulo 6, do verso 28 ao 29. A palavra do Senhor diz assim, então lhe perguntaram, aqui são algumas pessoas perguntando para Jesus. Olha só a pergunta que eles fazem. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então preste atenção, as pessoas ali estavam perguntando, tá, o que nós precisamos fazer para fazer a vontade do Pai? O que nós devemos fazer para agradar a Deus? Aí ele fala, simples, o que agrada o coração de Deus é a sua fé. O que agrada o coração de Deus é você crer que Jesus, eu, o Senhor, eu é que sou o seu sustento, a sua base, o seu auxílio, sua proteção. Quando você crê nisso, você agrada o coração de Deus. Porque qualquer outra coisa que você venha fazer, mas que você não tenha um coração no Senhor, isso não agrada o coração de Deus. Se qualquer coisa que você estiver enfrentando na sua vida, você tentar fazer com suas próprias mãos, sem antes colocar Ele como a base, como auxílio do que você vai fazer, para o Senhor nada importa, nada vale. Você consegue compreender, conquistadora? Então hoje Deus está falando com você que está aqui. Deus ele está te dizendo de maneira muito clara e muito direta. Até quando você vai buscar outras fontes, até quando você vai tentar encontrar soluções e até mesmo buscar tentar agradar a Deus da forma que você acha e não da forma que Deus espera. Porque o que Deus espera de você, conquistadora, é a sua fé.
O que Deus espera de você, conquistadora, é de fato o seu posicionamento, crendo que Ele, o Senhor, Jesus, é quem te sustenta. Ele que tem a resposta, Ele que tem a direção, Ele que tem o auxílio e a provisão que você precisa. Como eu falei do exemplo da Lilinha, né, que aconteceu. Eu fui pensar nisso depois. Por quê? Porque isso é coisa do cotidiano, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com Jesus. Mas foi quando eu entendi que tudo envolve Ele, foi quando a situação mudou. Quando a fé é colocada em ação na pessoa certa, as coisas elas mudam. Onde você tem colocado a sua fé? Você tem colocado a sua fé na sua própria força, na sua capacidade? Você tem colocado a fé que aquela pessoa que você falou vai te ajudar e é aquela pessoa que vai te salvar da situação que você está vivendo? Onde você tem posto a sua fé? Onde você tem inserido a fé que você professa? É realmente em Jesus ou são nas circunstâncias? Bom, o povo perguntou o que podia fazer para agradar a Deus e a resposta veio: ter fé e crer em Jesus, aquele que foi enviado para nos ajudar, para nos resgatar, para nos salvar. E eu falei para você que essa dopamina de hoje faria você refletir se você realmente crê em Jesus. E para isso, eu quero que você pare para pensar da seguinte forma: você diz crer em Jesus, mas você também creria em Jesus da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue creu? A mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, ficou ali presa no mesmo problema, tentando todas as alternativas. Mas ela foi encontrar Jesus depois de muito tempo. Mas logo quando ela ouve falar de Jesus, ela não tem dúvida que Ele é a fonte. Mas ao mesmo tempo, preste atenção, ela já tinha tentado de todas as formas. Já tinha tentado com recurso financeiro, já tinha tentado com todos os tipos de remédio, já tinha tentado de tudo que ela pudesse imaginar. Agora, Jesus era a única solução. Aqui nós vemos uma mulher que ela realmente não conhecia Jesus. Mas quando ela conheceu, ela colocou toda a fé e toda a expectativa em Jesus, em mais ninguém. A ponto dela nem querer precisar ou desejar, na verdade, falar com Jesus. Ela disse que só tocaria na orla de Jesus, só tocaria na ponta da roupa de Jesus e nada mais. Só que a postura dela era tão grande em fé que saiu virtude, saiu poder de Jesus e ele sentiu. E não foi um toque comum, foi um toque que ele percebe, a ponto dele perguntar quem me tocou e os discípulos ficam assustados e falam: mas mestre, como que perguntas quem te tocou se tem uma multidão te cercando? Mas ele fala: não, alguém me tocou porque saiu poder de mim. Quando nós temos a verdadeira fé em Jesus, sai poder ao tocarmos nele. Nós vivemos milagres que nós não conseguiríamos viver em nenhum outro lugar. Nós vemos a história mudar que nenhum outro lugar faria a nossa história mudar. Mas isso se crermos. Porque lembra que Jesus fala, a obra de Deus que Ele deseja que a gente faça é crer em Jesus. E a fé em Jesus requer ação. Não é uma fé falada, mas na ação é completamente diferente. Não é uma fé onde a gente fala, canta e declara, é porque eu creio em Jesus, Jesus é meu tudo, mas na hora da situação, da circunstância, eu nem lembro que Jesus está ali e eu vou atrás da minha própria capacidade, das minhas próprias soluções, do meu próprio caminho. Olha só para esse contexto e aprenda com essa mulher. Uma mulher que não conhecia Jesus, mas quando o conheceu, foi a primeira alternativa dela. E se essa mulher tivesse conhecido Jesus antes, ela com certeza não teria gastado nenhuma alternativa a não ser a mesma em Jesus. E eu gostaria que você pensasse, você é como essa mulher? Só que diferente, você já conhece Jesus. Mas e hoje, você está crendo em Jesus como aquela mulher creu quando ela conheceu Jesus? Se você tocasse em Jesus hoje, você seria igual à multidão? Ou seria igual à mulher do fluxo de sangue? Faria sair poder e virtude de Jesus. A outra experiência que nós podemos aprender na palavra do Senhor é quando o centurião, um homem que também não era judeu, um homem que também não era seguidor de Jesus, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele creu de tal maneira que ele fala para Jesus: olha, o meu servo está doente, mas olha, não precisa ir até lá. Apenas com uma palavra tua, o meu servo vai ficar curado. Você não precisa nem chegar, você só precisa declarar e falar. Se o Senhor falar que ele está curado, eu sei que ele vai ser curado. Você também
teria esse nível de fé em Jesus, a ponto de falar, Jesus, não precisa fazer nada, apenas fale, porque a tua palavra é uma palavra de vida e o restante vai acontecer? Ou você fica com aquele medo no seu coração, será mesmo que Jesus está me ouvindo? Será mesmo que Ele está fazendo? Como eu falei hoje, o Senhor está te levando a refletir se você realmente crê em Jesus. Porque falar que crê em Jesus, todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas viver como quem crê em Jesus, nem todo mundo consegue. Então hoje, o meu convite para você é que você abra o seu coração e perceba se você está sendo uma pessoa de fé, uma pessoa convicta na fé, ou uma pessoa que acredita em meios termos, uma pessoa que diz sim, mas ao mesmo tempo tem dúvidas. Eu quero te ajudar nesta manhã, com este devocional, neste dia, a se posicionar em fé, em verdadeiramente fé. E para fechar, eu quero ler com você o que está escrito lá em Romanos, capítulo 4. Esse é um texto que nos mostra verdadeiramente o que é viver pela fé. O que é ser uma pessoa que realmente crê em Deus, crê no Senhor e que se move em prol daquilo que crê. A palavra diz lá no verso 17 em diante assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Aqui é Paulo falando, trazendo menção de Abraão, da fé de Abraão, tá? Então depois você pode ler esse capítulo todo. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Presta atenção, olha como que Abraão creu em Deus. Ele creu num Deus que dá vida aos mortos, que chama à existência coisas que não existem como se elas existissem. Quando nós cremos em Jesus, nós passamos a crer desta forma. É assim que devemos crer. Um Jesus que ressuscita os mortos, um Jesus que faz a gente chamar à existência aquilo que não existe como se existisse. Porque quando nós cremos em Jesus, nós começamos a nos mover por fé e a fé leva a gente a viver o sobrenatural. Coisas que jamais aconteceria, mas quando estamos em Jesus, quando cremos nele, passamos a viver. E aí continua dizendo no verso 18, Abraão contra toda a esperança em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, e assim será a sua descendência. Presta atenção, aqui está dizendo que Abraão creu entre todas as esperanças, entre todos os cenários de possibilidade de fé. Abraão creu. Você creria como Abraão? Você creria da mesma forma que Abraão creu, mesmo não vendo, mesmo não estando ali na sua frente, mas o fato de você saber que Deus é contigo, você daria passos de ousadia? Você teria a fé, creria acima de todas as esperanças no seu Senhor? E aí continua dizendo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e quem também o ventre de Sara já estava também sem vigor. Aqui nós vemos o que? Abraão, que creu acima de toda esperança e reconheceu que a situação dele era impossível, porque ele já não tinha mais vitalidade, ele já não tinha mais força, Sara também não, mas mesmo assim eles creram na promessa, mesmo assim eles confiaram que Deus faria o impossível acontecer. Você crê no Deus do impossível? Ou você crê só se você ver sinais? Quais são os sinais que você tem esperado acontecer para que você creia? Você creria como a mulher do fluxo de sangue que apenas tocando a orla de Jesus, ele não precisaria te ver, mas só de tocar você já seria curado? Você creria como o centurião creu que Jesus não precisava tocar no doente, mas apenas declarar que ele estava curado e assim ele ficaria curado? Você creria como Abraão, que mesmo não vendo nada, decidiu obedecer à voz do Senhor e seguir os passos de fé? É esse nível de fé que Jesus está te chamando hoje. É o nível de fé que agrada o coração de Deus. É o que Deus espera. Essa é a obra que o Senhor espera de mim e de você. Uma obra que não é só sobre coisas, mas é sobre posicionamento de fé. E hoje,
Você tem esse posicionamento de fé? O Senhor te convida a abrir a sua mente e a se posicionar em fé. Então, se você compreendeu que hoje, talvez, nem sempre você tem crido em Jesus, que muitas vezes você tem ficado meio balançada nas circunstâncias, uma hora tá feliz, outra hora tá triste, uma hora crê, outra hora não crê. Se você tá passando por tudo isso, eu quero orar por você, porque eu creio em nome de Jesus, que depois dessa oração, depois desse nosso devocional, a sua maneira de ver e de viver vai ser diferente. Mas você precisa crer. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, uma palavra, Pai, onde faz a gente refletir sobre a nossa postura, faz a gente, Senhor, ter de fato um discernimento, Pai, na maneira como nós devemos mudar os nossos hábitos, a nossa mente, a nossa maneira de agir. Então, Senhor, que neste momento haja mais fé no nosso coração. Fale aos corações, trazendo certeza, trazendo clareza, trazendo percepção, para que possamos estar alinhados à sua vontade. Senhor, se há alguém aqui hoje que não consegue crer, que perdeu a esperança, que perdeu a fé, Pai, que neste momento o Senhor venha restaurar. Faça, Pai, com que essa pessoa possa ter um encontro verdadeiro contigo, um encontro onde, Pai, a sua palavra é o suficiente, onde apenas, Pai, tocar na sua orla é o suficiente, onde apenas, Senhor, ouvir a tua voz, mesmo que a gente não veja, é o suficiente. Então ajude-nos, Pai, a ser fiéis, ajude-nos, Senhor Jesus, a obedecer ao Senhor e a crer que o Senhor está cuidando de nós. A fé inabalável em Ti. Assim eu oro e glorifico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe com outras pessoas e coloca aqui nos comentários o que mais falou com você através dessa palavra. Você decidiu agora se posicionar em fé? Crê que Jesus é quem te auxilia, quem te resgata e é Ele aquele que você precisa buscar como uma única fonte? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e praticá-la no seu dia a dia. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!